Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pixel Lex. Você já percebeu como alguns conteúdos na internet parecem favorecer sempre as mesmas vozes e ao mesmo tempo silenciar outras? Essa impressão não é pura coincidência. Por trás de cada clique e recomendação, há algoritmos que aprendem a partir das informações que fornecemos e muitas vezes acabam reforçando preconceitos que já existem na sociedade. Esse fenômeno recebe o nome de racismo algorítmico e tem ganhado cada vez mais destaque nos debates acadêmicos sobre tecnologia e desigualdades sociais. Para entender como isso acontece, precisamos olhar para o contexto em que esses algoritmos são desenvolvidos. Grandes empresas de tecnologia coletam nossos dados em escala massiva, processando preferências e comportamentos para oferecer anúncios e conteúdos sob medida. O problema surge quando esses mecanismos, programados em ambientes com pouca diversidade, aprendem a priorizar padrões que reproduzem velhos estigmas sociais. A pesquisadora Safia Noble, em seu livro intitulado Algoritmos de Opressão, aborda como buscas aparentemente neutras podem apresentar resultados que reforçam estereótipos raciais. Esse cenário ganha novos contornos, ainda mais preocupantes, quando se encontra com o chamado tecnoconservadorismo, uma tendência que mescla avanço tecnológico com a agenda da extrema-direita, que se reconhece como conservadora. Com a internet permitindo uma disseminação rápida de discursos, grupos que defendem valores hierárquicos e excludentes encontram espaço para propagar mensagens que, no limite, amplificam preconceitos históricos. A promessa de liberdade de expressão irrestrita, tão valorizada nesse meio, acaba se tornando uma via aberta para a disseminação de discursos de ódio e a criminalização de minorias raciais. Plataformas digitais, como redes sociais e serviços de busca, não são apenas espaços de interação, mas verdadeiras máquinas de vigilância e controle. A teórica Shoshana Zuboff descreve como empresas e governos utilizam dados pessoais para fins de publicidade direcionada, modelagem comportamental e, cada vez mais, manipulação política. Isso significa que, enquanto você navega e clica, algoritmos coletam suas informações para oferecer propagandas específicas, mas também para definir o que vale a pena você ver ou não. E no meio desse processo, discursos discriminatórios podem se espalhar com uma velocidade e abrangência sem precedentes. Dentro dessa lógica, as comunidades negras, indígenas e outros grupos historicamente marginalizados sofrem ainda mais. Muitas vezes, esses sujeitos são retratados como ameaça ou problema social, alimentando uma ideia de inimigo que justifica práticas de repressão e exclusão. Acontece que esse processo não é apenas resultado de interações maliciosas pontuais. Ele também deriva da maneira como o código computacional aprende com uma realidade desigual, reforçando desigualdades pré-existentes. Quando procuramos imagens de família, por exemplo, os resultados são majoritariamente brancos, silenciando outras identidades e conformando um padrão de representatividade enviesado. Michel Foucault, ao discutir a governamentalidade moderna, já apontava como as sociedades utilizam mecanismos sutis para conduzir a conduta das pessoas. Na era digital, esses mecanismos se sofisticam ao extremo, pois a própria tecnologia coleta, analisa e direciona os comportamentos, muitas vezes sem a nossa consciência. O tecnoconservadorismo, neste contexto, instrumentaliza essas ferramentas para legitimar discursos autoritários e marginalizar vozes que questionam a ordem estabelecida. É importante perceber que não se trata apenas de um problema técnico. Se o racismo algorítmico reflete valores discriminatórios, é porque o desenvolvimento tecnológico não está separado da cultura e das estruturas de poder.
Por isso, o debate sobre regulamentação de plataformas digitais e a transparência nos algoritmos torna-se urgente. Caso contrário, quem mais sofre as consequências são justamente os grupos que a tecnologia deveria libertar, mas acaba silenciando ainda mais. Para resistir a essa dinâmica, pesquisadores e ativistas propõem a criação de contranarrativas, assim como o fortalecimento de uma cultura crítica em relação às tecnologias. Significa questionar o que aparece na nossa tela, refletir sobre quem produz os algoritmos e exigir políticas que combatam a desigualdade na base do código. A educação digital, tanto no nível formal quanto nas discussões públicas, pode ajudar a desmontar a falsa ideia de que as máquinas são imparciais. Sem essa conscientização, corremos o risco de aceitar passivamente um sistema que se retroalimenta de estereótipos e exclusões. E você, já parou para pensar em como essas plataformas moldam o seu olhar sobre o mundo? Já refletiu sobre o que está por trás das indicações que recebe? Debater o tema não é apenas uma questão de curiosidade acadêmica, mas de responsabilidade social. Afinal, a forma como nos conectamos e consumimos informações hoje definirá os valores e direitos que teremos amanhã. Deixe seu comentário e sugestões no chat. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Lembre-se, compreender é transformar o que há. Na descrição há algumas sugestões de leitura. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.